Thiago Martins, pelo servidor Cid Cisneiro. Boa tarde a todos. Não é fácil estar aqui em cima não, viu? Boa tarde, que a luz divina ilumine a todos. O tema de hoje, plano de Deus. O Salmo, ensinamento. Deus criou o mundo e cada um dos seres que o habitam. Como filhos de Deus, podemos construir o seu plano divino, o paraíso terrestre. O primeiro enviado foi Jesus Cristo, mas nós, homens falhos e de pouco entendimento, não o aceitamos com seus ensinamentos e curas. Ele foi morto e crucificado por causa de nossa ignorância. Deus enviou muitos outros, e todos foram ignorados por nossa falta de sabedoria. Alguns, que contam com poucos adeptos, até hoje lutam pelo paraíso. Em 1942, Mukichi Okada, ateu, mas homem muito íntegro, foi chamado por Deus para que fosse seu executor do plano divino. Deus o instruiu através de ensinamentos sobre como os homens deveriam viver de acordo com sua vontade, para que então todos fossem felizes. Ensinou a ele, já nessa época, como Meishu Sama, a oração com a imposição das mãos, ajudando a todos que necessitassem. Esses homens que receberam essa oração, conhecida como Jorei, deveriam não usar para si próprios, mas levar para tantos e quantos fosse possível, até o mundo conhecer a luz divina e os ensinamentos que chegariam junto com ou através dela. Os ensinamentos e o Jorei, uma vez conhecidos, bem entendidos e praticados pela maior parte dos homens, poderá acabar com a pobreza, conflitos e doenças. Meishu Sama trouxe ensinamentos divinos de amor, união e respeito entre os homens. Esses ensinamentos, se colocados em prática mundialmente, são a porta do paraíso terrestre. Ocorre que muitos não conhecem a Meishu Sama e outros tantos o conhecem, mas não creem a ponto de segui-lo e levar seus ensinamentos para frente. Muitos também seguem outras religiões e filosofias pelas linhas espirituais relacionadas a cada pessoa com os ensinamentos que lhes foram dados. A identificação com a doutrina messiânica corresponde a uma espécie de linha ou raça espiritual que está na alma da pessoa. O plano de Deus, ensinamento de Meishu Sama. O plano de Deus, revelado a Meishu Sama, é a construção do paraíso terrestre, um mundo de eterna paz e beleza, onde a doença, a pobreza e o conflito deixam de existir. A vontade divina é que a humanidade abandone o apego material, pratique o Jorei e atue como instrumento de luz e amor.
Para compreender a fundo essa missão e os ensinamentos, a estrutura abaixo detalha os principais pilares da fé deixados por Meishu Sama, Mukichi Okada. A vontade de Deus e o plano divino. O paraíso terrestre. A missão central outorgada por Deus a Meishu Sama foi a de criar um mundo livre de sofrimentos, fundamentado na verdade, no bem e no belo. Profundeza do plano. Meishu Sama ensina que o plano de Deus é infinitamente profundo e não pode ser medido pela lógica ou intelecto humano. A Era do Dia representa a transição de um período de trevas espirituais para uma era de luz, onde o mal será gradativamente purificado e eliminado. A missão de Meishu Sama. O Senhor da Luz. Seu nome religioso, Meishu Sama, significa Senhor da Luz. Transmissão do Jorei. Através do Jorei, Meishu Sama concedeu à humanidade a permissão de canalizar a luz divina, purificando o espírito e o corpo físico para eliminar a causa dos sofrimentos. Agricultura natural e arte. Além da purificação espiritual, ele estabeleceu que a verdadeira civilização depende do respeito à natureza, agricultura natural, e da elevação do espírito através das belas artes. 3. Como viver de acordo com a vontade divina? Prática do Jorei. Ministrar e receber Jorei diariamente é a principal ferramenta para alinhar o espírito com o plano de Deus. Gratidão e desapego. Ações purificadoras ou dificuldades aparentemente negativas fazem parte do processo de evolução e devem ser encaradas com profunda gratidão. Plano de Deus, ensinamento de Paulo de Tarso. Na visão do apóstolo Paulo, o plano de Deus é um propósito eterno, centrado na pessoa de Jesus Cristo. Ele consiste em reunir todas as coisas, no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo, unindo judeus e gentios em uma única família, por meio da fé, revelando assim a sua graça e multiforme sabedoria. Os pilares fundamentais desse desígnio divino, segundo os escritos paulinos, incluem o mistério oculto e agora revelado. Na carta aos Efésios 3, Paulo explica que o grande mistério de Deus, planejado antes da criação do mundo, mas oculto nas eras passadas, é que os gentios, não judeus, são co-herdeiros das promessas e membros do mesmo corpo. A reconciliação universal. A obra de Cristo na cruz é o mecanismo de Deus para desfazer a inimizade, não apenas entre o ser humano e o Criador, mas também entre os povos, derrubando a barreira histórica que separava judeus e pagãos. A justificação pela graça. Diferente da visão farisaica, o plano de Deus não se baseia no cumprimento da lei de Moisés. A salvação ocorre exclusivamente pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie e todos dependam do favor imerecido de Deus, conforme Romanos 15. Meishu Sama e Paulo de Tarso viviam fiéis aos seus senhores, seguiam tudo que eram ensinados e levavam ao próximo com muito amor.
mostrando que os homens não deveriam estar divididos e nem viverem em guerra, já que o mundo foi criado por Deus e todos somos seus filhos. Dessa forma, deveríamos ser unidos, amar e respeitar uns aos outros e acabar com o egoísmo e os vícios morais. Somente desta forma poderemos concretizar o plano divino do paraíso na terra. Não tem muito o que falar sobre essa palestra, porque a diva aqui, ela foi completa. Ela explicou o que Meixo Sama, o último, enviado, veio fazer aqui. Ele veio complementar essa salvação da humanidade. E Paulo, através das suas cartas, também trouxe muitos ensinamentos de Jesus e também para alcançar a salvação dessa humanidade. Agora, foi falado muito bem aqui, nós precisamos deixar de lado o egoísmo e os vícios morais, porque isto bloqueia o nosso acesso à salvação. Ontem mesmo eu fiz um comentário a respeito de um post sobre o egoísmo. O egoísmo, ele é uma faca que corta dos dois lados. Corta em quem você está praticando o egoísmo e também corta você. Porque se naquele momento que você teve um egoísmo em relação a um próximo seu, o egoísmo também está cortando em você, que mais tarde você vai sofrer essa atitude. Qual é a solução? É você ser altruísta, porque o altruísmo, ele é como se fosse uma sutura. Ele sutura na pessoa que você pratica o altruísmo e também traz um resultado em você também, porque cura você também. Quão alegre quando você é altruísta com as pessoas, você sente uma alegria no coração. Quando você ajuda uma pessoa e ela momentaneamente fica afastada daquele problema que você às vezes ajudou a solucionar. Então, como Meixo Sama fala, como Jesus falou, como Paulo veio trazer essas informações que Jesus passou para ele depois que partiu, mas veio em espírito e falou com Paulo tudo aquilo. Então, precisamos, praticar o bem, Se as pessoas têm a necessidade e podemos ajudar, por que não? Existe um versículo bíblico que a respeito, Tiago 4,17. Se você pode ajudar e não ajuda, você comete pecado. Então, é curto, mas é muito cortante esse versículo bíblico. E Meixo Sama tem vários ensinamentos em que ele fala a respeito da prática de virtudes, a respeito de você fazer a dedicação, a respeito de você praticar o jorei, mas um jorei correto, um jorei com sentimento, um jorei que você tem essa disposição. Um jorei correto, o que significa? É você estar concentrado, ligado com Deus, com Meixo Sama, e proporcionar alegria à pessoa que está recebendo. E quando você ministra jorei, já é sabido de todos, a luz passa primeiro por você. A luz passa primeiro por você e sai pelas suas mãos. Ele entra pelo nosso Ricari, por isso a necessidade de se reforçar. A presença do Oricari no pescoço é necessário para que você receba essa luz divina que vem através de Meixo Sama com a bola de luz.
falam muito sobre sônem. É necessário ter o sônem também positivo. De que adianta você estar com o oricária pendurado no pescoço, ministrar jorei, mas um sônem negativo? Não. Então, é importante você estar com sônem positivo e estar também com o seu oricária no pescoço, recebendo as glórias e passando para a pessoa que está recebendo o jorei. Então, é importante a gente ter essa noção e sempre, Meixo Sama fala e repete, precisamos estar todo momento relendo os ensinamentos, praticando os ensinamentos, porque a prática, ela é muito importante, porque a prática vira uma rotina. Imagina você praticar o bem e isso acontecer naturalmente na sua vida. Que alegria será para as pessoas que têm contato com você. Isso é muito importante. Então, vamos colocar no nosso coração essa verdade. Nós somos messiânicos, precisamos passar essas informações, o jorei, ministrar jorei. Quem é messiânico ministra jorei, quem não é messiânico recebe, mas precisamos de uma coisa: Meixo Sama, Jesus, não veio aqui separar as pessoas, ele veio unir as pessoas, unir para uma salvação eterna. Eu agradeço a oportunidade. Palavras da diva agora aqui. Muito obrigada, grata a todos e ótimo fim de tarde. Servidora diva Santiago Martins. Data de hoje, 10/6/2020.